Bom, e agora no momento, com quem falo de hoje, eu estou aqui com ela. Ela é especialista, psicóloga especialista em neuropsicologia e psicanálise infantil. É ela, Rafaela Augusto. Seja muito bem-vinda. Oi, Fernanda. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com você, Fernanda. Seja bem-vinda no Diálogos em Pauta. E olha, acreditem em vocês, com essa cara de menininha, é uma profissional maravilhosa e, ó, pasmem vocês. Já precisei dela, hein? Eu que tenho filho adolescente, já bati um telefone pedindo um help pra ela, não foi? É verdade, é verdade. Minha querida, novamente, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite. É sempre uma correria muito grande. É verdade, a gente está aí entre atendimentos, mas tentando sempre passar uma mensagem positiva e boa, né? Para as pessoas e para as famílias, né, Fê? Isso, e a gente precisa te ouvir. A gente quer saber quem é você, esta jovem psicóloga profissional que tem aí se destacado no meio da criançada, no meio da adolescência. Você vai falar um pouquinho quais são essas fases. Sim. Então, fale quem é você para nós. Vou falar um pouquinho sobre tudo, né? Minha formação, eu sou psicóloga, sou formada pelo Mackenzie. Sou especialista também em transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então a gente conhece aí o TDAH, hoje que está muito em alta, o transtorno do espectro autista. Então trabalhei por muito tempo em escola com esse tipo de transtorno, né? E sou especialista pela Unicamp em transtorno do neurodesenvolvimento. E me especializo hoje em psicanálise, é uma formação aí contínua, né? Pelo Centro de Estudos Psicanalíticos. E também me especializo hoje em neuropsicologia pelo Einstein. Certo, e eu falei para você, a gente é criança, é adolescente, é um público jovem. Como que se divide? Como está atualmente essa divisão, essas subdivisões hoje? Fê, eu atendo todos os públicos, tá? O meu foco é na infância, né? Na infância e na adolescência, é realmente para onde eu volto meus estudos e é realmente a fase que eu sou apaixonada. Mas eu atendo adultos, especialmente na modalidade online, né? Agora, crianças e adolescentes eu atendo presencialmente, né? O trabalho tem que ser presencial porque é um trabalho mais lúdico, então exige ali o contato direto com a criança, né? E eu atendo em 2 lugares, eu atendo na Avenida Paulista e também atendo em Moema. Certo. E qual que é a faixa etária? Eu atendo a partir dos 2 anos, né? Então a criança começa ali... 2 anos? a partir dos 2 anos. Sério mesmo? Pequenininho desse jeito? Pequenininho, né? A gente já vê aí crianças com 1, 2 anos já em grande sofrimento, né? Às vezes houve uma rejeição materna ali, já desde né, da gravidez. Então a criança já nasce aí com muitas marcas que a gente vai tentando intervir logo cedo para que esses efeitos sejam menores, né? Para que a gente consiga evitar muita coisa. Mas eu trabalho inclusive com crianças não verbais, que a gente chama, né? Então a gente tem aí crianças do espectro autista que são não verbais, né? Então a intervenção realmente não é através da fala, né? Mas é através do movimento, é através do olhar, né? Conseguir fazer essa criança se sentir pertencente ali no meu consultório. Eu vou te lançar um desafio. É uma percepção minha, né? Eu sou mais velha que você, pouco tempo. Mas eu percebo que o número, né, de autistas tem aumentado. Isso é uma impressão nossa, ou, né, a gente tem observado mais, sempre teve isso ou realmente tem aumentado? É engraçado, né? Muitas pessoas me perguntam justamente sobre isso. E a gente tem algumas teorias, né? Uma delas é de que realmente a tecnologia e essa exposição a diversas coisas tem de fato influenciado a parte genética, né? Então, de que geneticamente isso tem algum lugar, né? E aí a gente também, ainda pensando em genética, a gente pensa o seguinte: tem mais crianças autistas, então geneticamente isso tem algum lugar, e aí você vai pensando nas próximas gerações, isso tende a aumentar também, sabe? Então geneticamente isso vai ficando mais comum. Mas a gente tem muito hoje também até o excesso de diagnóstico, né? Então o que antes era isso, a gente não conhecia como autismo, hoje a gente conhece, né, e diagnostica, o que antes não acontecia, né? Então hoje a gente tem aí as intervenções neuropsicológicas, diagnóstico, né, é realmente muito mais em evidência, né? Sim. Então existe realmente a parte genética, né? Então existe de fato um aumento do autismo e existe também um aumento do diagnóstico. Sim, eu entendo isso que você está querendo dizer. Vê se eu também compreendi. Eu conheço um caso específico
de uma pessoa que o neto foi diagnosticado com o espectro autismo, e daí o vô descobriu que ele tinha, não sei se eu posso chamar de percentual, depois já em idade avançada ele descobriu que ele tinha autismo. Então assim, não que ele foi ver, eles foram descobrir geneticamente de onde que vinha, só que ele, como avô, chamou atenção a algumas coisas que ele viu que ele passava quando ele era criança. Ele se deu conta, né, Fê? Ele se deu conta, apesar de ser uma pessoa até de pouco conhecimento, mas ele teve essa percepção. E daí qual que foi a atitude dele? A atitude dele foi, silenciosamente, ele foi procurar ajuda e para ver. E daí ele teve, né, na verdade, o diagnóstico que daí fala que é o tardio. E foi ali, né, ele falou que a primeira vez que ele já passou em atendimento, já foi detectado isso. Então, talvez, acho que é muito isso. E a gente não tinha isso, né? Eu lembro quando era criança, é criança levada, é criança que não para quieta, e até algumas palavras, alguns nomes pejorativos. É isso mesmo. Né? Você é retardado, essas coisas. Né? Tinha essa expressão e, lógico, e é interessante que eu nunca gostei disso. Nunca gostei quando eu escutava isso. Isso mexia tanto comigo. Legal. Porque cada um é de um jeito, né? Independente do diagnóstico, cada um tem o seu jeito. E às vezes, quem sabe, nem sei também. Às vezes eu nem sei, porque hoje tem o TDAH, hoje tem... Eu falo que eu acho que eu tenho que fazer uma análise. Tem hora que eu acho que eu tenho tudo. Não, hoje em dia todo mundo quer fazer a avaliação, né? Mas é muito legal isso que você está falando, Fê. E realmente é muito comum a gente ver isso acontecendo, né? E eu acho que as crianças mesmo hoje, cada vez conhecendo mais sobre o assunto, né? Crianças, famílias, isso realmente é uma pauta que está dentro de casa, é uma pauta que está dentro das escolas, o que eu acho muito importante. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado realmente com o diagnóstico, de não colocar a criança numa caixa, né? Então, ela tem TDAH, então a criança, ela é o TDAH. Tudo que ela faz é por causa do TDAH, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não colocar as crianças em caixas, né? Entender que o diagnóstico ele serve para a gente poder tratar da melhor forma e só, né? Porque a criança é ela, né? Aquela criança que está ali na nossa frente, que a gente conhece, que a gente está vendo. Então, é isso. Acho que a gente tem que tomar um pouco cuidado também com esses rótulos, né? E me fala uma coisa, acompanhamento com psicólogo, a psicanálise, a terapia, né? É para qualquer um? É para qualquer um, Fê. Eu costumo falar que não existe contraindicação para psicoterapia, né? Eu acho que se a criança, né, ou o adulto, o adolescente, ele não está enfrentando ali grandes problemas emocionais, né, que são visíveis, ela serve de autoconhecimento, né? Então é sempre um espaço bacana para aquela pessoa, para aquele indivíduo se conhecer. Para ele se conhecer no mundo, quem que ele quer ser, onde ele quer se colocar, como ele quer se ver no mundo. Então é sempre benéfico, né? E acho que até para a gente prevenir possíveis futuros problemas, né, e transtornos emocionais e de ordem psicológica, né? Então acho que é um espaço também de prevenção, né? Ótimo. Vamos aproveitar que eu acho que tem algumas fotos aí e eu queria que você comentasse. Eu acredito que vamos colocar para a gente ver. Eu acho que a primeira, acho que é do seu consultório. Esse é meu consultório na Avenida Paulista, é a sala que eu atendo. Faço umas modificações, né? Eu atendo adulto às vezes, então ele fica dessa forma. E tem dias quando eu atendo criança, então coloco ali alguns brinquedos, alguns jogos, fica uma sala um pouco mais divertida. Mas esse é meu bem consultório. Bem aconchegante, acho que bem temos gostoso. Mais fotos. Bom, essa foto eu quis colocar, né, pra gente pensar aí realmente sobre os problemas que a gente tem na infância hoje, né, Fê? E por acaso, né, agora a gente tem uma série super em alta que é a adolescência, tá todo mundo falando, inclusive acho que muitas pessoas já devem ter assistido, que realmente trata sobre essa temática, né, que é um assunto muito importante, que eu acho que a gente tem que ficar muito atento, que é o uso e o excesso de telas, né, por crianças e por adolescentes. Sim. Aquele monte de luz, aquela tela piscando, isso gera uma sobrecarga de estímulos para a criança, né? O que comprovadamente aumenta a ansiedade, né? Então, a tela por si só já aumenta a ansiedade e a hiperatividade na criança, que são coisas que a gente quer evitar, né? E aí, de novo, sem falar sobre os problemas por trás da internet, de toda a segurança que a gente sabe que, né, a gente acaba ficando sem acesso, a gente como pai, né? Sim, vamos ver mais.
essa foto. Esse é um outro problema aí da infância, acho que é um assunto que está em pauta, né, realmente ali no nosso meio, né, de psicologia e de educação positiva, que é realmente hoje em dia a educação permissiva, né, que é o que a gente vê acontecendo muito. Os pais mais ausentes, né, têm medo de perder o amor dos filhos, têm medo de frustrar, e aí eles acabam tendendo para a permissividade. Dando né? E espaço além do que seria o ideal. Exatamente. Né? Aí a gente vê crianças completamente sem limites, né? E pais sem saber o que fazer. Né? Então, eu de verdade acredito na educação positiva, eu sou uma defensora. Inclusive, quando eu oriento famílias, eu oriento baseado na disciplina positiva, mas acho que a gente tem que saber aplicar. A gente tem que entender que a disciplina positiva, ela parte da premissa de que a gente precisa impor limites, né? De que a criança não conhece o mundo. E quem vai dizer para ela até onde ela pode ir é a gente. Sim, né? Verdade. Rafa, eu queria que você desse a notícia, porque ela falou tanto, né, de momentos que estão em alta, assuntos que estão em alta. Como eu disse, eu mesmo já usei os recursos de doutora Rafaela, que ela não gosta que chame ela assim. Mas eu queria que você anunciasse, então, qual foi esse convite que chegou para você, o que nós vamos ter a partir do próximo programa, quem? Exatamente, a gente vai ter agora um quadro, né, Fê, onde eu vou falar ali uma vez por semana, vou falar um pouquinho para vocês sobre educação positiva, sobre criação de filhos, sobre psicologia infantil. O nome do quadro é Infância em Foco. Estou muito animada para poder compartilhar com vocês, isso, meus conhecimentos, né, até onde eu consigo colaborar. Sim, e olha, eu vou deixar um desafio para você. Quero que você fale o seu @, onde que as pessoas te procuram, porque a partir do próximo programa ela já vai estar, dando dicas aí, falando, hablando à vontade sobre essas crianças, esses adolescentes, essa fase de infância aí que os pais tanto precisam, né? É verdade. E daí eu quero que você finalize em forma de uma mensagem, né, para os nossos telespectadores, falando aquele desafio maior que acho que todo pai tem, né? Como educar? Qual que é a mensagem? Se você fosse resumir em uma mensagem para os pais, como auxílio, como socorro, qual seria? E não esquece de finalizar dando o seu @. Claro, Fê, essa é uma pergunta, né, muito difícil de se resumir, mas eu sempre falo para os pais o seguinte: seja para o seu filho o adulto que você gostaria de ter tido na infância. Né? Então, tenta pensar, quando você era criança, o que você gostaria de ter tido mais? Você gostaria de ter tido pais mais presentes? Você gostaria de ter sido melhor acolhido nas suas emoções? O que te faltou? Né? Eu acho que quando a gente consegue lembrar disso, a gente consegue se colocar no lugar da criança e a gente consegue... É o que eu digo, agir com mais intenção, Fê. Eu não acredito que existam pais perfeitos, nem perto disso, mas eu acho que quando a gente conhece, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente consegue pensar melhor, né? A gente consegue prever melhor e ter mais intenção. Eu sempre falo sobre isso, vamos tentar ter mais intenção no dia a dia, né? Então hoje, intencionalmente, eu vou fazer isso com o meu filho. Eu acho que se eu pudesse deixar uma dica, seria essa, né? Mas eu de verdade acredito que a gente pode contribuir para uma infância mais feliz, para uma infância de mais respeito, de verdade, com as crianças e para uma paternidade, principalmente uma maternidade com menos culpa, uma maternidade com mais tranquilidade. Nossa. E o meu @ no Instagram é ps.infância. Me sigam lá, também posto muitas dicas. Se quiser também entrar em contato comigo, falar sobre atendimentos, estou disponível. É um prazer. Isso aí. Muito obrigada pela sua presença. Parabéns, como sempre, arrasando. Sou super fã. E agora, fiquem aí com o Momento Consciência Próspera com Camila Patrício. O tema de hoje é o quê? Boas-vindas ao outono. Camila, conta aí pra nós o que você traz.